O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Nós iremos dar continuidade à nossa caminhada no livro de Gênesis, estudando aqui esse livro fantástico que tem tantas verdades espirituais que podemos extrair para a nossa vida. Estamos recapitulando, porque paramos por um período de 100 dias e quando retornamos, achamos por bem relembrarmos aos irmãos algumas verdades e lições que aprendemos na caminhada do estudo do livro de Gênesis. E hoje o capítulo para a nossa reflexão e apreciação é o capítulo 19. O tema de hoje é justiça e misericórdia. Basicamente, irmãos, o capítulo 19 vai gravitar no entorno de 3 assuntos. Primeiro, esse capítulo ele vai falar da justiça de Deus. Ele vai ressaltar a verdade de que Deus é um Deus justo, de que as suas obras são justas e que mesmo agindo com rigor e punição, Deus nunca é injusto nas suas ações. Também queremos destacar a verdade de que o mal nunca prevalece a despeito do bem. Às vezes, parece que o mal triunfa ou que o mal vencerá, mas o mal ele só tem resultados a seu favor por um tempo, pois o mal não prevalece, sobretudo na história do povo de Deus, na história do povo do Senhor. E a terceira verdade que sobressai nesse capítulo é que o amor de Deus nunca está desassociado da sua justiça. Vivemos em um tempo onde a tolerância é um assunto até mesmo no meio de evangélicos, ou daqueles que se dizem cristãos, que Deus é um Deus de amor e que, por ser um Deus de amor, Ele não pune, Ele não disciplina e Ele não manda ninguém para o inferno. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia nos ensina que se nós não tememos ao Senhor e não honramos ao Senhor, certamente nós iremos arcar com as consequências e Deus irá certamente nos punir, Deus irá nos disciplinar. Então vamos para o texto sagrado nessa noite, irmãos, da palavra do Senhor. Vamos iniciar então com os versos de 1 a 3, e eu convido você, com a sua Bíblia aberta, a acompanhar nessa noite a exposição da palavra do Senhor nosso Deus. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantai-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar os pães asmos e eles comeram. O capítulo 19 vai registrar a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. E esse é o registro bíblico de quando e como e o porquê que essa cidade ela é totalmente arruinada e arrasada pelo juízo de Deus. E o capítulo inicia falando do crente Ló. Havia um crente, um servo de Deus, que residia nessa cidade. Ele foi para lá por escolha própria. O capítulo 13 é o pano de fundo dessa história que se encerra aqui no 19. E Ló, diante de uma situação vivida ali juntamente com seu tio Abraão, ele decide ir para as campinas do Jordão. E ele vem então residir aqui na cidade de Sodoma. E o Senhor então decide destruir essa cidade. O final do capítulo 18 vai mostrar o Senhor dizendo a Abraão que destruiria Sodoma, exatamente para instigar Abraão a interceder por Ló, porque o Senhor sabia que, certamente, Abraão, por amar muito o seu sobrinho e tê-lo como filho, iria interceder por ele, para que o Senhor o livrasse, para que o Senhor o resgatasse ali daquela cidade. E é exatamente o que acontece. Na semana passada, nós vimos o encontro entre Abraão e o Senhor, ali nos Carvalhais de Manre, e o patriarca recebe a visita de 3 seres
espirituais e celestiais, e um deles era o próprio Deus. O Senhor então fica com Abraão, ali nos carvalhais de Manre, e os dois anjos descem para Sodoma e Gomorra, a fim de informar Ló do que estava prestes a acontecer. E eles chegam então ali em Sodoma. Então o início do capítulo 19 é o registro de quando os anjos, eles chegam ali na cidade e Ló os recebe. Ló estava ali na porta da cidade e ele tem esse contato com eles. Ló percebe que eles não eram homens, eram seres espirituais e celestiais, e Ló insiste para que eles fiquem em sua casa, para que ele os hospede, tá? Quem era então Ló, irmãos? A primeira vez que essa personagem, que é a figura protagonista aqui no capítulo 19, aparece na Bíblia Sagrada, é no livro de Gênesis, no capítulo 11. Os versos 27 e 28 nos informam que Ló, ele era parente de Abraão. Ele era sobrinho de Abraão, era filho de um dos irmãos de Abraão, que morreu muito prematuramente. Então Ló era órfão de pai. E com a morte do pai de Ló, do irmão de Abraão, Abraão decide então adotá-lo como filho. E a gente vê isso no capítulo 12, verso 4, quando Abraão vai para Canaã em obediência a Deus, Ló vai com ele, Ló o acompanha. Então Abraão passa a cuidar de Ló e tratá-lo como um filho realmente. E essa relação de pai e filho que foi desenvolvida entre Abraão e Ló, ela foi muito proveitosa para o sobrinho, para Ló. Porque a Bíblia diz que Ló se tornou um homem próspero e um homem muito rico. E eu queria abrir logo o primeiro parênteses aqui, para dizer para os irmãos o valor de uma amizade altruísta, o valor de uma boa amizade, uma amizade que constrói, uma amizade que agrega valores. É esse tipo de amizade que existia entre Abraão e Ló. Porque as amizades, elas têm um poder muito grande de influenciar, ou para o bem, ou para o mal. E Ló teve a felicidade de ter amizades que lhe levaram para perto de Deus, que lhe inspiraram a servir ao Senhor, e o resultado dessa amizade foi que Ló se tornou um homem fiel a Deus, um homem piedoso, mas também ele foi muito abençoado financeiramente, ele prosperou por conta dessa relação que ele começou a desenvolver com Deus, a partir do exemplo de Abraão. Então, um conselho para você hoje: procure pessoas que agregam valores a você. Procure pessoas que edificam. Se você tem desenvolvido e mantido amizades com pessoas que lhe afastam de Deus, que lhe afastam da igreja, que não lhe inspiram a ser fiel, essa amizade não é uma boa amizade. Não é uma amizade que edifica. Procure pessoas que lhe inspirem a servir a Deus. Irmãos, eu louvo muito ao Senhor, porque no decorrer da minha caminhada cristã, são mais de 30 anos de caminhada cristã. E nesse tempo todinho, Deus colocou pessoas muito especiais na minha vida, que foram inspiração, que foram pessoas como força motriz, que me levaram para perto de Deus, que me ensinaram a ter uma vida de oração, uma vida de compromisso com a obra de Deus e com a igreja. E hoje eu estou aqui como pastor, porque muitas dessas pessoas contribuíram para a minha história, para eu chegar onde cheguei. Então, muito cuidado nas suas escolhas no que diz respeito a amizades, porque elas podem trazer males terríveis para você. Além de ser parente de Abraão, Ló também era alguém que se tornou importante na cidade de Sodoma. Ele não era um anônimo nessa cidade. O versículo 1 diz que quando os anjos chegaram a Sodoma, Ló estava na porta da cidade. E o que é que isso significa? Significa que Ló era ou um juiz naquela cidade, ele julgava a causa entre pessoas, ou ele era um comerciante proeminente ali naquele lugar. Porque sentar à porta da cidade como Ló estava e se assentava, era uma posição para alguém que exercia ou uma coisa ou outra que eu já citei. Ou era um legislador, um juiz, ou era um grande comerciante. Então ele não era uma pessoa anônima ali. Ele se tornou uma pessoa conhecida, uma pessoa proeminente ali naquela cidade. Um outro fator digno de nota sobre Ló é que Ló ele preservou os seus princípios
para com Deus, mesmo morando em uma cidade totalmente ímpia e pecaminosa. Ló continuou sendo fiel a Deus. O apóstolo Pedro, ele vai nos dizer que enquanto ele esteve em Sodoma, a sua alma esteve angustiada e em agonia. E os versos 2 e 3 mostram que Ló não perdeu essa percepção espiritual, esse discernimento espiritual. Porque quando ele percebe que eram dois anjos, ele vai ao encontro deles e o texto diz que ele se prostra diante daqueles dois anjos. E por que Ló se prostrou? Ele não se prostrou para adorar os anjos, mas ele se prostrou para reconhecer, em reconhecimento, que aqueles dois anjos eram representantes de Deus, eram mensageiros. E ao se prostrar diante deles, ele estava prestando reverência ao próprio Deus, porque aqueles anjos vinham trazendo uma mensagem do Senhor para ele. Então ele não perde a percepção espiritual, ele não perde o discernimento. Aqueles dois anjos, eles se materializaram em forma de homens. Não é à toa que os homens daquela cidade quiseram abusar dos dois anjos, porque julgavam que eram dois homens, mas Ló sabia que eles não eram homens, eles eram seres espirituais. E ele percebe isso. Então, o tempo em que ele esteve morando em Sodoma, ele não deixou de ter uma vida de comunhão, uma vida cultica, uma vida devocional para com Deus, e isso pôde mantê-lo em harmonia e em comunhão com o Senhor, a ponto de sentir e perceber que o que estava acontecendo ali era algo sobrenatural. Hoje em dia, irmãos, dentro da igreja, o que nós vemos mais são crentes naturais. São aqueles crentes que já viveram experiências com Deus, talvez, mas hoje eles se acostumaram e se tornaram religiosos de plantão. Então eles frequentam os cultos, as reuniões, eles seguem o dogma da igreja, mas não há mais neles aquele desejo, aquela empatia pela presença do Senhor. Vivemos uma época de uma geração que tem fartio de Deus, de pessoas que buscam a Deus quando lhe é conveniente, mas não há neles o desejo de se render inteiramente a Deus, de mergulhar num oceano de profundidade e comunhão com o Senhor. Ló, mesmo morando num lugar hostil, num lugar extremamente pecaminoso, ele continuou com seus valores espirituais, e isso foi a sua salvação, porque foi isso que levou-o a se conectar com os anjos, que anunciaram que a cidade seria destruída, e deu tempo dele sair daquela cidade. Uma outra verdade que sobressai aqui nesse primeiro momento do texto, é que Ló, ele serve para nós de exemplo de que é possível ser fiel a Deus, mesmo vivendo em uma sociedade perversa, em um mundo caído. Muita gente hoje diz, eu não sou mais crente porque lá na faculdade em que eu estudo é muito difícil para um cristão. Eu não posso nem abrir a boca e dizer que sou evangélico porque eu serei rechaçado. Eu não sou mais crente porque a minha família toda não é evangélica, porque os meus pais não são crentes. Eu não sou mais crente porque o meu marido, ele não é evangélico, porque minha esposa, ela não tem a mesma intimidade com Deus, o mesmo nível de espiritualidade. E a gente vê os crentes dando desculpas e mais desculpas, que não servem mais a Deus fielmente, não são mais crentes por A ou por B. Meus irmãos, não é as circunstâncias que vão determinar quem você é diante de Deus, mas é o seu caráter que vai falar mais alto. É a sua postura diante de Deus. É uma decisão que você tem que tomar. Porque se você for esperar que o mundo possa ser favorável à sua fé, você nunca irá servir a Deus. Você nunca irá estar diante do Senhor. Porque o mundo nunca irá te influenciar para Deus. O mundo é hostil à nossa fé e às nossas convicções de cristianismo. Nós precisamos servir a Deus mesmo na contramão deste mundo. Mesmo na contramão desse sistema. E esse sistema nunca irá fazer as pazes com o verdadeiro servo de Deus. E se você não é perseguido por causa da sua fé, na faculdade onde você estuda, no colégio onde você estuda, no trabalho onde você exerce sua profissão, você precisa reavaliar o seu cristianismo. Porque de duas uma, ou você está ganhando as pessoas em sua volta, ou elas estão te ganhando para o mundo, e elas não veem diferença em você, e elas não veem Cristo em você, então elas te veem como igual, como uma pária, e como um pária, e aí elas não vão te perseguir por causa das suas convicções, porque para elas você não é um cristão verdadeiro. Você não é um cristão genuíno. É isso que podemos aprender então com Ló, mesmo fazendo uma escolha ruim, mas ele nos ensina essas verdades espirituais.
A segunda parte do capítulo 19 vai apresentar uma outra realidade espiritual. Essa parte corresponde aos versículos de 4 a 11. E ela vai falar da pecaminosidade que imperava na cidade de Sodoma. E o trecho é grande, eu não vou ler todo, mas na medida que nós formos pensando aqui, nós iremos refletir sobre essas verdades. E uma característica dessa cidade, antes de entrar propriamente no relato da sua pecaminosidade, está no capítulo 13, verso 10 de Gênesis. Esse texto diz que Sodoma era uma cidade rica e muito bonita, muito bela. Quando Ló levanta os olhos e olha para as campinas do Jordão, ele vê prosperidade, ele vê que era uma terra onde havia pastos para o seu rebanho, e também era um lugar muito bonito. O texto chega a dizer que naquela época Sodoma era como o jardim do Senhor, era como o jardim do Éden, ou seja, era um lugar paradisíaco. Era assim que era Sodoma e Gomorra quando Ló vai para lá. E isso nos remete a uma verdade de que essas são as iscas que o mundo usa para atrair as pessoas. Ainda hoje o mundo usa esses mesmos expedientes para engodar e envolver as pessoas para que elas se percam. E que iscas são essas? O dinheiro e a beleza. Assim como Sodoma e Gomorra tinha duas armas que usavam para atrair as pessoas e para envolvê-las naquele sistema pecaminoso, o mundo ainda continua usando essas mesmas armas e continua do mesmo modus operandi. O mundo usa o dinheiro para atrair, é a facilidade dos bens, são negócios que são lucrativos e você começa a ganhar dinheiro e começa a se afastar de Deus e começa a achar que não precisa mais tanto de estar na igreja, de estar servindo a Deus, porque o seu dinheiro lhe basta. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que querem se tornar ricos, eles estão entrando em cilada, porque o dinheiro pode lhe afastar, sim, de Deus. E um outro meio é a beleza, porque o mundo sempre vai apresentar o lado do prazer, o lado do benefício, é o prazer imediato, são as realizações humanas que enchem os olhos, que enchem os ouvidos, mas o preço que se paga para aqueles que escolhem o mundo é um preço terrível. João diz na sua carta que aqueles que andam de acordo com o mundo irão perecer com este mundo. Serão destruídos quando o juízo de Deus vier, como veio sobre Sodoma e Gomorra e virá no futuro quando o nosso Salvador voltar. Então, cuidado com o mundo, porque aquilo que o mundo oferece nunca é para te aproximar de Deus, mas é para te engodar e te afastar da presença do Senhor. Sodoma, então, era uma cidade extremamente pecaminosa. O capítulo 13, verso 13, vai dizer que os homens daquela cidade eram ímpios, perversos e cheios de pecado. O capítulo 18, que é o capítulo anterior, também vai nos informar que os homens daquela cidade eram ímpios e o nível de perversidade, o nível de malignidade praticado pelos homens daquela cidade era tamanho que chegou a incomodar Deus. A Bíblia diz que subiu as narinas de Deus como a geração pré-diluviana e Deus decidiu acabar com essa farra do pecado e da malignidade. Hoje vivemos em um mundo com os mesmos valores de Sodoma e Gomorra. É um mundo que prega o sexo livre, sem compromisso. É um mundo promíscuo, onde tudo tem preço e até o ser humano tem etiqueta, onde as pessoas são vendidas como objeto, onde há o rechaçamento dos valores morais e cristãos, e a ética cristã judaica tem sido vilipendiada por essa geração, porque o que vale é o prazer imediato, é o aqui e o agora, é o mundo das ideologias, da pregação do aborto, da liberação da maconha, da ideologia de gênero, dos movimentos de causas minoritárias, que é um viés que esconde uma mentira tremenda, de apoiar tudo aquilo que a palavra de Deus condena. Esse é o mundo que vivemos hoje. Não era diferente na época de Ló, lá em Sodoma e Gomorra. Deus então decide colocar fim a isso. Mas, irmãos, quando nós vemos a realidade, o nível de pecaminosidade que essas cidades passaram a praticar, nós somos levados a uma reflexão.
como essa cidade ou como esse lugar chegou a esse nível. E nós podemos entender que nenhuma geração, que nenhuma sociedade entra nesse processo de degradação da noite para o dia. É algo gradual, é algo processual. Aos poucos, uma sociedade vai perdendo seus referenciais, vai perdendo os seus valores, vai substituindo os seus valores. E não é assim que vivemos hoje? Ali, a sociedade moderna, uma sociedade líquida, né? É assim que vivemos, onde os valores que sustentaram a família, os valores que sustentaram o cidadão de bem, eles estão sendo desprezados, em detrimento de uma nova ideologia, de uma nova filosofia de vida. E isso é processual. E não nos enganemos. Quem acha que a igreja brasileira não é perseguida, está redondamente enganado. Sim, nós temos liberdade para realizarmos o culto público. Como um país laico, que não estabeleceu uma religião padrão e oficial, nós podemos professar a nossa fé livremente. E isso é constitucional. Está lá no artigo da Constituição. Todavia, o povo evangélico brasileiro, a igreja brasileira, tem sofrido perseguição ideológica. É uma guerra ideológica. E o mundo tem ganhado espaço dentro da própria igreja. Não é incomum ver crentes com ideais mundanos, com filosofias mundanas, e se diz discípulo de Jesus. Isso é totalmente inconcebível. Não dá para conciliar a ideologia do mundo com a fé cristã. E a própria palavra de Deus diz que aqueles que amam o mundo se tornam inimigos de Deus. Então está na hora de você sair de cima do muro, meu irmão. Não dá para você querer agradar a Deus e usufruir dos prazeres do mundo, porque isso é totalmente incompatível. E eu fico extremamente triste e até irado. Irado sim, quando eu vejo postagens de crentes nas redes sociais, que é uma vergonha para o evangelho. Tem moças crentes que postam feeds e status que mais parece uma propaganda de Playboy. Na minha concepção, tão despida, nua. E aí depois posta alguma coisa da igreja. Me faça um favor, não diga que é da Congregacional Cairóis. Aliás, faça um favor ao evangelho, não diga que é crente. Se você quer servir o mundo, sirva. Mas se você quer servir a Deus, então sirva direito. Não fique querendo ter o melhor dos dois, porque você vai ter o pior de Deus, que é o seu juízo sobre a sua vida. O que lhe aguarda é o inferno, com cartão de membro e Bíblia e tudo. Porque não adianta frequentar a igreja, dizer que é crente, você tem que andar de conformidade com esta palavra. E não adianta abrir a boca e dizer que é crente, o mundo tem que ver Cristo em você, através da sua conduta e da sua vida. Irmãos, podem me chamar de ultrapassado e retrógrado, mas eu não consigo aceitar. Eu não consigo aceitar a modernidade de crentes atuais. Porque quando eu vejo uma foto, uma postagem de algumas pessoas, mulheres, homens, com certeza uma pessoa daquela não está postando algo para dizer, olha como eu sou bonita em Cristo. Louve ao Senhor aí pela minha foto. E aí o pecado reside aí, porque a Bíblia diz que tudo devemos fazer para a glória de Deus. Na menos ruim das hipóteses, você faz para chamar a atenção de alguém, para ser objeto de cobiça de alguém, mais outro pecado. Se for começar a colocar na sua conta, você vai ter que passar um bocado de dia pedindo perdão a Deus, se é que você quer ir para o céu. Se você quiser ir para o inferno, esse é o caminho. Continue nele, que é lá onde você vai acabar. Como uma geração se perde? Como há a degradação de uma geração? Primeiro, a soberba. Se a gente for para Ezequiel capítulo 16, verso 49, ele vai falar os motivos pelos quais essa
sociedade aqui de Sodoma e Gomorra se perdeu. Primeiro, foi a soberba. O texto diz que eles tinham fartura de pão. Sabe, irmãos, às vezes o dinheiro e a prosperidade econômica não são uma boa coisa. Na verdade, ter dinheiro é para quem tem maturidade, porque quem não tem maturidade, o dinheiro pode fazer você se perder. E o dinheiro não é mal em si, porque a Bíblia diz que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro. Mas quando você não sabe usar o dinheiro, você acaba se perdendo. Acaba se perdendo. Foi o que aconteceu na Revolução Industrial, lembra? Quem sabe um pouco de história, deve lembrar que de 1760 a 1840, quando ocorreu a Revolução Industrial, as famílias se degeneraram em toda a Europa, porque os pais e as mães não podiam mais estar em casa, tinham que trabalhar agora e começaram a ganhar dinheiro, e os lupanares se multiplicaram na sociedade europeia, e os bares se multiplicaram, e os filhos ficavam só em casa, soltos na rua, e aquela sociedade, aquela geração, ela sofreu amargamente isso aí. E ainda hoje a Europa não se recuperou, porque a Europa vive uma apostasia da fé. As igrejas se esvaziaram. Algumas alugaram seus templos para boates, clubes de luta, porque não tem mais ninguém que frequente as reuniões. E começou aí. Começou aí. Nós temos uma outra razão, que é a ociosidade. O versículo 49 do capítulo 16 de Ezequiel diz que era próspera a tranquilidade que eles tinham. Eles não tinham nenhum problema, não havia guerra, não havia disputa, então eles viviam no ostracismo, no ócio. E a ociosidade é um caminho sinuoso, é um caminho perigosíssimo. O texto continua e diz que eles também enveredaram no egoísmo, porque eles não ampararam o pobre e o estrangeiro. Porque quando a pessoa começa a ter muito dinheiro, ela começa a se preocupar em perder o que ela tem. Então ela deixa de olhar para o outro e ela começa a olhar só para ela mesma. E por fim, nós temos a arrogância. O versículo 50 diz que eles fizeram abominações diante de Deus. Perceba, os irmãos, que é um processo aqui. Primeiro é a soberba, eu me basto, eu tenho dinheiro, eu me banco, eu não preciso de Deus. Aí vem a ociosidade, que é um terreno fértil para se pensar o que não deve, e esse pensamento vai gerar um sentimento. Depois vem o egoísmo, eu só penso em mim mesmo, porque eu vou viver para mim. E por fim vem a arrogância. Para que Deus? Eu sou o meu próprio Deus, eu me basto. Esse é o caminho de uma degradação de uma geração, e é exatamente os traços que nós estamos vendo na sociedade atual. Dos versos 12 a 23, nós temos a terceira seção do capítulo 19, e aqui nós temos a misericórdia de Deus entrando em cena. Porque quando Abraão intercedeu por Ló, ele não intercedeu pela cidade, para que o Senhor não destruísse Sodoma. Ele intercedeu por Ló, porque ele sabia que a destruição daquela cidade era certa. Estava dentro da ordem decretiva de Deus. Deus havia dito que iria destruir para pôr fim àquela sociedade tão mal, tão pecaminosa e tão promíscua. Todavia, havia um crente lá naquele lugar. Havia um crente fiel a Deus ali. Sabe o que é que nós aprendemos nessa parte aqui do capítulo 19? Que o nosso Deus é um Deus rico em misericórdia. Aliás, Paulo diz em 2 Coríntios 1:3 que ele é o Pai das misericórdias. Mas pastor, o que é misericórdia? Misericórdia é o outro braço da graça. Porque se graça é favor não merecido, é você receber o que não merece, a misericórdia é o contrário. É você não receber aquilo que você merece. O que nós merecemos? À luz da Bíblia, a condenação e o inferno, por causa do pecado. Mas Deus, por misericórdia e graça, decidiu não nos enviar para lá e nos salvar. E isso é misericórdia, é não dar aquilo que nós merecemos. O nosso Deus é um Deus rico em misericórdia. Poderá ser que Deus não nos poupe do dia mau. Poderá ser que Deus não nos livre da aflição e da calamidade. Quantos crentes perderam a vida diante dessa pandemia? O fato de você ser crente não significa que você está blindado de vírus, de males, do dia mau. Isso não significa dizer que você está protegido.
Não, porque enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos, inclusive a sofrermos no dia mau. Mas uma coisa precisamos entender, é que a misericórdia de Deus nos assistirá em todos os momentos da nossa vida, inclusive no dia mau. Deus estará ali nos assistindo. Deus estará ali nos sustentando. Mas há algo interessante aqui nessa parte do capítulo 19. É a hesitação de Ló. E Deus mostra a sua misericórdia, inclusive aqui. Vamos refletir aqui, irmãos. Primeiro, Deus manda os anjos para avisar Ló que a cidade seria destruída. Diante da iminência da destruição, o que é que Ló deveria ter feito? Ele deveria ter arrumado suas coisas, tirado sua família imediatamente daquele lugar. Mas Ló ele não faz isso. O texto, os versos 15 e 16, mostram uma hesitação de Ló. Mostram uma hesitação tamanha que os anjos têm que agir de forma enérgica. Olha o que o texto diz. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Então os anjos dizem: olha, mora, você precisa se apressar. Se os anjos fossem cearenses, diria: se aveste. Bora, rapaz. Porque a cidade vai ser destruída. Você quer sofrer também? Bora, apressa o processo aí. Arruma essa mala. Não está arrumado ainda não? Então os anjos começaram a pressionar Ló a sair da cidade. E parece que Ló, mesmo assim, queria ainda levar alguma coisa. Eu acho que ele deve ter pensado: não, vamos esperar para depois das 10 horas, que o banco abre 10, então eu quero fechar minha conta para tirar meu ouro de lá. Porque eu preciso levar o meu ouro. Vamos esperar que os meus funcionários cheguem para poder tirar o meu rebanho daqui, porque eu quero levar o meu rebanho. Eu suponho que foi algo dessa natureza. Eu não quero sair de mãos a bananas. Eu quero levar alguma coisa. E aí, o que é que os anjos fazem? O verso 16 vai dizer: como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, os anjos pegam Ló pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e os tiraram e os puseram fora da cidade. Olha o tamanho da misericórdia de Deus, irmãos. Primeiro, Deus manda avisar lá, através dos anjos, a Ló, que a cidade seria destruída. E Ló fica hesitando, e aí os anjos vão lá e pegam Ló e saem rebocando ele com a sua família. Meus irmãos, por que será que esse homem hesitou? Porque ele tinha uma vida muito confortável ali em Sodoma. E ele desfrutava de uma posição de privilégio. E ele deve ter pensado em tudo isso. Ele deve ter ponderado: olha, eu vou perder tudo isso. Será que não tem um jeito de eu levar alguma coisa? De eu ficar com alguma coisa? O coração dele já estava tão apegado a essas coisas, que ele quer negociar com Deus. Ele quer negociar com os anjos. E ele acaba saindo sem nada. Acaba saindo sem nada. A quarta parte do capítulo 19 corresponde aos versículos de 24 a 29. É um outro trecho grande que nós iremos só citar e iremos pensar aqui as verdades que essa parte do capítulo 19 nos remete. E, em suma, essa parte do capítulo 19, ela mostra a justiça de Deus. É o momento em que Deus manda juízo sobre essa cidade. E nós aprendemos que o pecado nunca fica impune. Sabe, irmãos, o que eu disse anteriormente, do meu sentimento de insatisfação e de revolta, quando eu vejo crentes brincando de ser crente, brincando com o pecado, brincando com Deus. Eu fico revoltado, mas ao mesmo tempo, eu fico com dó dessa pessoa. Porque, irmãos, de Deus não se zomba. Ninguém está fazendo nada comigo, não. Nem com a igreja, não. É com o Senhor. Deus não se deixa zombar. Ele não divide sua glória com ninguém. Quem acha que pode continuar fazendo isso, vai chegar um momento em que a conta chegará para você pagar. E não adianta vir com ai-ai, porque você vai pagar bem direitinho.
Se você for filho de Deus de verdade, não bastardo, Ele vai disciplinar você para não lhe perder. É isso que vai acontecer. O juízo veio sobre essa cidade. Veio e destruiu totalmente. A destruição dessas cidades, elas mostram que Deus não tolera o pecado. Deus não tolera, e Judas vai dizer isso na sua carta no versículo 7, ele diz, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, ou mais cedo ou mais tarde, o juízo divino vai bater a porta. E não queira Deus como seu inimigo. Não queira Deus contra você. Porque será doloroso. Será doloroso. Um autor do nosso tempo escreveu um livro, e no livro ele chega a declarar que foi Deus que mandou o coronavírus. E, irmãos, eu sou inclinado a crer como ele. Até porque nada acontece fora da soberania de Deus. E eu assistindo algumas reportagens de lugares onde o céu não era visto há décadas. Como o céu da China, da Índia, parte dos Estados Unidos e até aqui mesmo no Brasil, em São Paulo, que o céu não era visto há muito tempo. E as pessoas viam as estrelas, porque a poluição diminuiu drasticamente. Lugares nos oceanos, onde as pessoas viam os peixes nadando, porque as águas ficaram cristalinas. O mundo desacelerou. Quando o homem não para, Deus o para. Porque a terra precisa do ano sabático, ela precisa descansar. E quando o homem não para, Deus o para. Deus, Ele é um Deus soberano e Ele está no controle de todas as coisas, meus irmãos. Uma outra verdade que sobressai aqui nesse trecho é que o juízo sobre a mulher de Ló serve para nós como aviso para aqueles que permanecem com o coração dividido. Você deve lembrar o que aconteceu com a mulher de Ló. Ela virou uma estátua de sal, porque os anjos foram claros. Saiam daqui e não olhem para trás. Mas ela colocou a conta em risco. Ela olha para trás. E por que ela olhou para trás? Bem, a Bíblia não diz, mas eu suponho que ela saiu da cidade, mas a cidade continuou nela. O coração dela continuava ali naquela cidade. Tem muita gente que está na igreja, que saiu do mundo, mas o mundo continua nessa pessoa. Ela continua amando o mundo, continua amando as coisas do mundo, continua amando os prazeres do mundo, continua sendo atraída pelas coisas do mundo. Esse é o primeiro sinal que não houve um novo nascimento genuíno. Que não houve uma experiência genuína com Deus. Essa mulher saiu, mas olha para trás, e ela é convertida numa estátua de sal. E isso nos remete à verdade de que não dá para você servir a Deus com o coração dividido. Não dá. Você pode ter mudado seu comportamento, mas o que o Evangelho faz não é uma mudança comportamental, é uma mudança de caráter. Porque o comportamento, você se autodisciplina, você pode condicioná-lo, mas o caráter, só o poder do Evangelho pode mudar. Só o poder do Evangelho pode transformar. Não dá para servir a dois senhores. E o próprio Senhor Jesus disse, porque Jesus era muito radical. E eu quero lhe lembrar disso. Talvez se você acha que eu estou sendo duro, você deveria ouvir Jesus, através da sua palavra. Quando ele diz, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. E depois de multiplicar pães ali, na grande multiplicação de pães em João 6, ele olha para a multidão e diz, por que vocês continuam me seguindo? Eu sei por que vocês estão me seguindo, é pelo pão que perece. Eu não quero vocês me seguindo, por esse motivo. E os próprios discípulos chamam Jesus à parte e dizem, mestre, duras essas palavras. Tem muita gente indo embora. E Jesus diz, e vocês estão achando ruim também? Se vocês quiserem, vocês podem segui-los. Podem me deixar. Porque Jesus é radical. Não dá para negociar a vida cristã, comunhão com Deus, fé.
E nós vamos chegar em um tempo em que os verdadeiros crentes irão permanecer. Como um bom pré-milenista histórico que eu sou, eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação. E essa farra de quem diz que é crente não é, vai acabar, porque quando começar, quem não é de verdade, quem tiver com a motivação errada, vai bater as asinhas e vai aceitar o governo do anticristo. E aqueles que realmente são crentes em Jesus irão perder sua vida, se for necessário, mas não irão negar sua fé e abrir mão de suas convicções. Porque, meus irmãos, alguma coisa vai ter que acontecer. Porque do jeito que está, não pode continuar. Essa bagunça, essa baderna de quem não sabe quem é crente e quem é, tem que acabar. E nós iremos viver esse momento, creio eu. E eu queria concluir pontuando as consequências das más escolhas que nós fazemos na vida. Esse capítulo, mais do que outro qualquer, ele mostra a nós que quando nós escolhemos mal, nós sofremos consequências, mesmo sendo servos de Deus. Mesmo servindo ao Senhor, você não está livre de pagar o preço pelas escolhas ruins que você faz na vida. Dos versos 30 a 38, nós temos o relato do que aconteceu na vida e na família de Ló, por causa da escolha que ele tomou lá no capítulo 13, de ir para este lugar, porque ele julgava que prosperaria, que seria mais rico, que se tornaria um poderoso homem, e olha que ele já era. Mas sabe, irmãos, a medida do ter nunca enche. Quem mais tem, mais quer. Porque essa é a perspectiva do mundo. Quanto mais você tem, mais poderoso, mais conhecido, mais importante você é. Porque o ter no mundo é uma moeda de valor. Você só vale aquilo que tem para o mundo. E esse homem, ele não tomou uma decisão espiritual, ele tomou uma decisão carnal. Ele escolheu baseado no sensorial, em valores do mundo. E qual foi a consequência disso? Olha, vamos acompanhar comigo aqui o que acontece aqui com esse homem. O que acontece com Ló. O verso de número 14 do capítulo 19 diz que Ló perdeu o respeito daquela sociedade. Ele não era respeitado ali, porque as pessoas não temiam a Deus. E por isso que Pedro, na segunda carta, no capítulo 2, versos 7 e 8, diz que Ló perdeu a paz e a felicidade. Ele perde a paz e a felicidade em morar naquele lugar, porque enquanto ele esteve ali, a sua alma esteve em angústia. Irmãos, nada compensa a falta de paz e de sossego. Do que adianta você estar com a conta gorda no banco, ter um carro importado na garagem, uma casa boa e não ter paz? Não ter felicidade? Porque dinheiro não compra felicidade. Dinheiro não compra uma família feliz. O verso 16 do capítulo 19 diz que Ló perdeu todos os bens. Olha a ironia aqui, irmãos. O que motivou esse homem a ir para Sodoma? O lucro, a prosperidade econômica, ter mais dinheiro, ganhar mais ouro. Mas ele sai de lá e ele deixa tudo lá, tudo vira pó. Tudo virou cinza. No verso 26, diz que Ló perdeu seu casamento, porque a sua esposa, sua companheira de uma vida inteira, agora virou uma estátua de sal. E agora ele estava sozinho. Não tinha mais a sua companheira. No verso de número 31 e 32, diz que Ló perdeu suas filhas para aquela cidade, porque elas embriagam o pai e se deitam com o próprio pai. E dessa relação incestuosa, nasce duas nações, os moabitas e os amonitas. E o problema não termina aqui, em Ló e com suas filhas, porque essas duas gerações de moabitas e amonitas foram inimigas do povo de Deus enquanto eles existiram. Se você já leu o livro de Juízes, você deve lembrar que muitas vezes os moabitas invadiram Israel, subjugaram o povo. Os amonitas se reuniam com outros povos dali
para lutar contra o povo de Deus, e eles eram parentes. Porque os amonitas e moabitas eram filhos de Ló, que era sobrinho de Abraão, então eles eram da mesma família. Tudo isso é consequência de más escolhas, Pastor, como eu posso fazer uma escolha que não seja ruim? Como eu posso saber se as escolhas que eu tenho feito, elas não são ruins? Em primeiro lugar, as escolhas, elas se refletem na sua vida. Talvez você já sabe que você não escolheu bem, porque você está pagando um alto preço por decisões e escolhas que você tomou no passado e você está colhendo agora. Mas no tempo de hoje, em que você precisa tomar decisões, tomar direção, tomar rumos, decidir alguma coisa, como tomar decisões certas? Primeira dica: busque a Deus. Ouça a voz de Deus. O Espírito Santo está em você. Ele fala com você. Então, antes de tomar qualquer decisão, ouça a voz de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que, como o pastor que Ele é das nossas almas, Ele nos conduzirá por caminhos e veredas de justiça. E mesmo que andemos por algum tempo no vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque Ele nos sustentará. Sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele nos livra, Ele nos protege de todo mal. Então busque a direção de Deus. Faça prova. Vá para as Escrituras. Procure ouvir através da palavra desses exemplos. Se aquilo que você está escolhendo é algo que glorifica a Deus. Mas a terceira e última dica: como tomar decisões assertivas? A decisão que você está prestes a tomar, ela glorifica a Deus? Ela te aproxima de Deus? Ela agrega valores espirituais? Se não, está aí a sua resposta. Aguarde um pouquinho mais. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para o seu povo. Sabe por quê, irmãos? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Então, que você repouse o seu coração em Deus nessa noite. No Senhor. Descanse o seu coração, porque Deus está no controle de todas as coisas. Siga o caminho do Senhor. Honre a Deus. E Deus será fiel na sua vida. Amém? Você pode ficar de pé nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir, porque é para o Senhor realmente, para Ele toda a glória, e toda a honra, e todo o louvor. Eu quero orar com você nesse momento. Na verdade, eu não irei orar. Eu vou convidar aqui o presbítero José Reginaldo Cruz para fazer essa oração. Mas a oração é nesse sentido, é nessa direção. Senhor, abre os meus olhos. Se eu não tenho te honrado, se eu não tenho te glorificado, se eu não tenho te servido como deveria, ó Deus, me ajuda a te honrar, me ajuda a te servir, me ajuda a te glorificar, que os meus valores sejam os teus valores, que os meus sonhos sejam os teus sonhos, que os meus projetos sejam os teus projetos. Eu abro mão da minha vontade, do meu querer, dos meus sonhos pessoais, para viver os teus sonhos e o teu propósito e os teus projetos na minha vida. É isso que Deus quer para você. E você honrará a Deus aqui neste mundo. E você honrará a Deus aqui nessa terra. E o Senhor te abençoará. E o Senhor te livrará e te protegerá. E Ele guardará a tua vida.